Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 15 ao 23. Essa é a nossa porção. Nós estamos percorrendo a carta de Colossenses e o nosso tema é Tudo em Cristo, tudo para Cristo. E esse texto que nós vamos ler agora é o texto central da carta. Tudo que Paulo escreve está orbitando em torno desse hino que leremos agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Uma outra palavra no final que a gente poderia dizer é que eu, Paulo, me tornei servo. Ministro hoje dá uma ideia de pompa, né? Parece que os ministros não estão mais a serviço das pessoas. A ideia de ministro aqui é a ideia de servo, de alguém que se coloca a serviço de Deus e a serviço do outro. Meus irmãos, é muito curioso o tempo que nós vivemos. Ele é cheio de contradições. Eu não acho que é só hoje, o nosso tempo atual, que é cheio de contradições. Acho que sempre foi assim. Mas no nosso tempo, a gente percebe essa contradição clara com o avanço da tecnologia. Olha que curioso. Ao mesmo tempo que, quanto mais tecnológico nós nos tornamos, maiores são os avanços, e isso incide diretamente nas pesquisas, nos estudos. Por exemplo, nós vimos agora recentemente aquele telescópio, que foi lançado, James Webb, e traz para nós aquelas imagens incríveis do universo. É impressionante. É provável que você já tenha ficado diante daquelas fotos, de boca aberta, admirado, vendo a extensão desse universo, a grandeza dele, a maravilha, a beleza desse universo. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, dá aquela sensação, como nós somos pequenininhos, diante de toda essa grandeza. Às vezes pode dar um sentimento assim de insignificância. Nossa, é tudo tão grande que Deus fez, esse mundo todo. Ele é enorme, ele é esplêndido. E o que sou eu perto de tudo isso? Pode dar esse sentimento em nós, às vezes dá. Ainda mais se a gente não está num dia bom, Às vezes a gente pode ficar até abatido pensando nisso. Mas também, ao mesmo tempo, essa tecnologia toda, ela nos leva de uma forma muito oposta a gente a viver fechadinhos e reduzindo o nosso mundo e deixando ele muito pequenininho. Às vezes, por causa da tecnologia tão desenvolvida que a gente tem hoje, às vezes a gente não precisa nem sair de casa. Você pode passar dias sem sair de casa. Você pode fazer compra, pelo celular, entregam na sua casa. Você pode receber comida.
Você pode interagir, conversar com pessoas da sua própria casa, sem encontrar as pessoas de carne e osso, face a face. Se a gente não tomar cuidado, nós ficamos isolados e longe do mundo todo. A gente pode perder a conexão toda com a natureza, com o mundo afora. Se você nasceu e cresceu numa cidade grande igual eu, talvez você nem saiba subir numa árvore, né? A gente não sabe mais fazer essas coisas. A gente vai perdendo essa noção, a gente vai desaprendendo como que joga, como que brinca, como que passa tempo com as pessoas, como conversa. E a tecnologia pode deixar o nosso mundo pequenininho. E aí ela tem um efeito contrário. Ela tem um efeito de fazer com que nós nos sintamos o centro de todo o universo. Olha que curioso. Você pode ao mesmo tempo se sentir, né, uma pessoa pequenininha dentro dessa imensidão, mas ao mesmo tempo você pode se sentir o centro de um mundinho tão bem pequeno que é do tamanho do nosso umbigo. Essa é uma contradição do nosso tempo. A gente percebe isso. Às vezes a gente fica tão focado em nós mesmos, no indivíduo, né? Nas nossas percepções cognitivas, emotivas, volitivas, e a gente vai se esquecendo do resto, das outras pessoas, do que realmente importa. Olha que curioso. E leva muito pouco tempo para a gente fazer essa viagem entre os extremos. A tecnologia permite isso. Você pode ser um pesquisador com um microscópio super poderoso e ter acesso a coisas espetaculares que aos olhos nus a gente não pode ver nessa criação, fazer descobertas incríveis e ao mesmo tempo viver isolado, num mundinho pequeno, sem interagir com ninguém. Grandeza, mas ao mesmo tempo também pequenez. Ora, por que isso acontece com a gente, né? Por que esse sentimento, por que essas coisas acontecem conosco? Se a gente pensasse na imagem de um quebra-cabeça, não sei quem gosta aqui de quebra-cabeça. Lá em casa é o exercício do Natal. Na época do Natal, das férias, existe uma tradição que é reservar uma mesa e espalhar as peças naquela mesa. Eu não tenho paciência para isso. Que coisa feia, né? Não tem. Mas muitas pessoas da minha família têm paciência e amam isso. E é bonito, né? Você compra um quebra-cabeça novo, tem aquela figura bonita, e você começa a montar aquele quebra-cabeça. Agora imagina que nesse quebra-cabeça que você está montando, bonito, todo mundo junto, você olhando para aquela imagem maravilhosa, de repente falta uma peça. E é a peça principal daquele quebra-cabeça. Eu não sei nem imaginar isso direito, se seria um quebra-cabeça 3D, mas imagina que está faltando uma peça que de alguma forma ela conecta com muitas peças ao redor. É uma peça central, muito importante. E sem essa peça, você não consegue nem encaixar as outras corretamente. Elas ficam meio que fora de local, de posição. Aquela imagem fica distorcida, bagunçada, e você não consegue ver nitidamente aquela imagem. Eu acho que esse quebra-cabeça nos ajuda a pensar um pouquinho o que Paulo está nos falando através desse hino. Imagine esse quebra-cabeça sem uma peça principal que está faltando e te impede de desvendar, né, de entender como que funciona essa lógica, essa montagem, essa engrenagem. Ela não está funcionando direito. E agora a Bíblia nos apresenta esse belíssimo hino, um hino que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente nem sabe se foi realmente Paulo que escreveu esse hino, ou se era um hino muito comum que a igreja cantava, e Paulo, no meio do seu argumento, traz esse hino e lembra a comunidade. Lembra que nós cantamos isso todo domingo? Olha aqui, que maravilha! A gente não sabe isso ao certo, mas o que a gente sabe é que esse é um hino maravilhoso que fala sobre essa peça perdida. E esse hino, ele é central em toda a carta, assim como essa peça perdida. Esse hino é a peça que nós procurávamos, mas que de alguma forma a gente não conseguiu achar ela. Essa peça está perdida. Agora, olha que impressionante. Peço vocês para
focarem nos versículos 15 e 17. A gente não vai conseguir ver todos os detalhes hoje desse hino, a gente vai ver algumas partes, mas eu quero chamar a atenção e focar aqui em algumas coisas com vocês. A primeira, olha o que esse hino diz de belíssimo. Ele diz que Jesus, ele é a peça perdida desse nosso quebra-cabeça. Ele é a peça que traz ordem e sentido para o quadro todo. Sem ele, a gente não consegue ver a imagem toda. A ilustração que eu estou trazendo tem as limitações, é verdade. Mas olha que impressionante isso. O hino começa a mostrar para nós que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho. E o hino começa a revelar que todas as coisas nesse mundo, tudo que você conhece, tudo que você viu, tudo que você sabe, o que você experimenta, todas as coisas, até aquelas que você não conhece e não sabe, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, tudo foi criado e foi feito por meio de Jesus Cristo. Tudo foi feito para Ele. Agora, olha que interessante. Se o hino está falando isso para nós, que tudo foi feito por Jesus e para Jesus, isso quer dizer que nada existe sem Jesus. E nada faz sentido sem Jesus. Sem essa peça, a gente não consegue entender a criação. A gente não consegue entender o mundo, entender as pessoas, os relacionamentos. O que Paulo está falando para nós é que quem tenta tirar Jesus da jogada vai se dar muito mal. Porque nenhuma outra peça vai caber tão bem nesse quebra-cabeça. Nenhuma outra peça vai te dar a imagem correta que você precisa. Você pode tentar colocar uma outra peça ali. Você pode tentar procurar ela. Mas qualquer outra peça que não for o Senhor Jesus Cristo vai ser incapaz de conceder aquilo que você precisa. Eu não estou falando apenas de coisas materiais. Estou falando de coisas mais profundas ainda. O sentido do mundo. Cada um de nós buscamos isso. Qual o sentido desse mundo? O propósito da sua existência. Por que eu existo? Nós nos fazemos essas perguntas. Elas são importantes. Elas dão prumo para a nossa vida. Qual é o valor real da sua dignidade? Sem essa peça, sem Jesus, nós nos perdemos. Nós ficamos confusos e perturbados. Essa peça, Jesus, ela tem o poder também de trazer a paz de viver em comunhão com o Eterno. Gente, o que Paulo está falando para a gente é que não existe perturbação maior na nossa existência do que viver longe do Eterno. Ou de se colocar numa posição de antagonista do Eterno. Qualquer coisa que a gente tentar colocar no lugar que não seja essa peça que é Jesus Cristo, ela até pode trazer uma certa satisfação temporária. Ela meio que lubridia, engana os nossos sentidos. Eu fiquei pensando na imagem de um bêbado. Não sei se alguém já passou por essa experiência. Mas uma pessoa bêbada que às vezes se sente a pessoa mais feliz do mundo, enquanto está ausente do seu juízo. Mas a partir do momento que ela recobra o bom senso, ela precisa lidar com as suas vergonhas. É isso que um ídolo faz. O que acontece é quando a gente perde essa peça, Jesus, de vista desse quebra-cabeça, e a gente fica procurando outras peças, nós percebemos que as coisas foram longe demais. E aí Paulo mostra para a gente, ele traz um detalhe nesse hino, que é muito relevante. Ele fala sobre uma inimizade
que precisa ser resolvida. Existe um problema grave. Existe uma situação grave. E aqui está bem claro que o nosso problema não é somente a nossa ignorância em relação a Deus. Não é porque nós não fomos bem educados. Existe um problema mais fundamental do que esse. Existe um problema que é primeiro, que vem antes, que dá essa origem para isso. O problema é a rebelião. O problema é que existe uma disposição em nós que nos conduz. E olha que forte essa expressão. Paulo usa essa expressão, obras malignas. Talvez a gente pode estar pensando assim, né? Cruz credo, obras malignas, jamais, né? Isso não faz parte do meu feitio. Mas essa é a expressão que Paulo usa. Obras malignas. Ele diz que as nossas obras normalmente não são condizentes com as obras do reino da luz, reino dos céus. Mas eles são condizentes com o reino das trevas. Olha que curioso, né? O mundo que a gente vive, o nosso tempo, fica sempre tentando pôr etiqueta nas pessoas, né? Se você é do bem ou se você é do mal. Se você está na causa certa ou na causa errada. Aqui parece que Paulo pega a etiqueta e coloca na testa de todo mundo. Até na dele. O que ele diz aqui é que a rebelião, a indisposição é que nos levou à ignorância em relação a Deus. E não o contrário. Não foi a ignorância em relação a Deus que nos levou a desobedecer a Deus e desconsiderar Deus. Mas foi o contrário. Foi as nossas obras ruins que nos levaram à ignorância. Não é uma questão de receber mais educação, mais informação sobre quem é Deus e o que Ele exige de nós. Não é uma questão de recebermos um conjunto de leis, faça isso, faça aquilo. A verdade é que a questão é mais grave do que tudo isso. Na prática, tanto o homem contra a mulher, o adulto como a criança. A verdade é que nenhum de nós obedecemos à lei de Deus e à sua vontade como deveríamos. Nós quebramos constantemente a lei de Deus, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. A gente percebe facilmente que os nossos heróis têm pés de barro. Não é assim o ditado? Se os nossos heróis têm pé de barro, imagine o nosso. Eles facilmente se quebram, se desfazem. A gente coloca facilmente a nossa confiança em coisas que nós não deveríamos colocar o nosso coração com tanta pressa, com tanta certeza, com tanta convicção. E, ao mesmo tempo, nós duvidamos tanto de Deus e das suas promessas. Será? Será que é verdade? Será que Ele garante? Será que Ele vai fazer isso mesmo? Deixa eu dar uma ajudinha aqui para Deus, vai que Ele não consegue, né? Já fui tão desapontado nessa vida. Paulo chega a usar uma expressão fortíssima para descrever o estado caído do ser humano. O tamanho da corrupção que nos alcançou. Ele diz assim, no versículo 21, vós outros, também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só como que Paulo apresenta aqui a situação da raça humana. Estranhos, inimigos, com entendimento pervertido, distorcido, e as nossas obras anunciam isso, testemunham disso. Porque as nossas obras muitas vezes não se parecem com as obras de Deus, mas com as obras dos inimigos de Deus. Pesado, duro isso daqui, né? Duro. Mas eu quero trazer a boa notícia para vocês. Eu quero mostrar a beleza desse hino, uma parte dela. É que nesse quebra-cabeça todo, aquela peça que está faltando, e que a gente perdeu ela de vista,
e a gente não consegue encontrar ela, e não adianta pôr remendo, ficar procurando outras peças para encaixar naquele lugar, existe a peça certa. E aqui Paulo mostra para a gente que o Evangelho é a boa notícia de como essa peça que estava faltando, ela foi trazida para o nosso tabuleiro. E agora ele pode ficar completo e a gente pode ver a imagem toda e contemplar essa beleza. E Paulo fala isso claramente nos versículos 21 a 23. Ele começa a mostrar como que o Evangelho muda todas as coisas. O Evangelho, ele não está tratando aqui do que Deus fez na criação, sustentando o mundo. Mas o Evangelho aqui é algo mais específico, e fala daquilo que Deus está fazendo para consertar o mundo. E para consertar esse estrago no mundo, na minha vida, na sua, o hino nos lembra de algumas coisas bonitas. O hino nos lembra de alguns atributos de Deus. Eles estão implícitos aqui. É como se a gente fosse lendo o hino e a gente fosse lembrando desses atributos. Você consegue pensar, quando está ouvindo o hino, misericórdia? Você consegue perceber, quando você ouve o hino, esse hino, fecha os olhos e começa a lembrar bondade, amor, santidade, justiça, tudo junto, entrelaçado, numa obra, num plano, numa execução perfeita que leva até a nossa redenção. Esse hino une de forma magistral as obras da criação com as obras da redenção. E olha que bonito. A primeira coisa que a gente pode perceber que o Evangelho faz aqui é que o Evangelho é uma notícia maravilhosa. Mas às vezes nós estragamos essa notícia. Porque a gente substitui a notícia boa do Evangelho por conselhos. E aqui não é um conselho. É uma notícia boa, que precisa ser contada para todo mundo, que precisa habitar e preencher o nosso coração. O Evangelho de Jesus não é sobre o que nós fazemos para conquistar o reino de Deus, os céus. O Evangelho não é o que nós fazemos para Deus olhar para nós com misericórdia e piedade. Não! O Evangelho é sobre o que foi feito por nós. E o hino fala sobre isso. Sobre o que Jesus fez por nós. E essa boa notícia, ela não tem o objetivo de tirar a nossa responsabilidade. Ela não está fazendo isso. Mas ela revela, num certo sentido, a nossa incompetência. Em outras palavras, a nossa incapacidade. A gente não consegue. Os nossos ídolos têm pé de barro. Os nossos heróis e os nossos campeões, eles não são tão virtuosos como a gente gostaria. E aqui esse hino mostra o nosso campeão. Jesus é o nosso campeão. É Ele. Jesus faz aquilo que ninguém conseguiu fazer. E Ele faz isso por mim e por você. Nós temos um campeão nesse hino. Nós temos um rei. Mas o nosso mundo, rei, hoje não faz muito sentido, né? Mas nós temos um campeão. Um vencedor. E Ele vence por nós. Outra coisa que Paulo está falando sobre o Evangelho, ele aprofunda um pouco mais, é que essa boa notícia, ela anuncia que nós fomos salvos. Por causa desse campeão. Isso é maravilhoso. Porque nós buscamos salvação. Essa boa notícia anuncia que
Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós lemos aqui, ao longo do culto. Essas obras malignas que revelavam inimizade, revelavam ira. E a gente percebe aqui nesse hino que Jesus fez paz. Ele resolveu esse problema. Ele apaziguou as coisas. E ele fez uma paz que agradou a Deus e resolveu o problema. A dívida que a gente tinha, que era impagável, ele pagou. O perdão foi concedido. A justiça foi estabelecida. Nós fomos vestidos dessa justiça. O relacionamento agora está restabelecido, mas de um nível mais profundo ainda do que era antes com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mais profundo. Meus irmãos, se você acha linda a descrição de Gênesis, que Adão e Eva andavam com Deus na variação do dia, final do dia, imagine agora que Deus anda conosco todo dia, dentro de nós. Imagina agora que esse Deus faz dentro de nós o seu santuário e a sua morada. Ele tem prazer em nós. E comunhão, intimidade e paz. Ele nos salvou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não é sobre conselhos, o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Mas é sobre a vitória de Jesus, sobre a salvação que Ele deu para nós. Mas aqui nós percebemos também, nesse hino, como foi que Jesus teve essa vitória? E o que foi que Ele fez para nos salvar? E olha que impressionante. O versículo 20 diz que Ele nos deu o seu sangue na cruz. Meus irmãos, misericórdia, bondade, amor, santidade, justiça. A gente tenta separar esses atributos e a gente consegue ver eles todos bem unidos no nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles não estão mais guerreando entre si, mas eles estão todos presentes. Foi pela encarnação de Jesus, sua vida santa e digna, sem pecado, se entregando no nosso lugar, fazendo aquilo que a gente não podia, que a gente não conseguia. Reparem, meus irmãos, que é a morte sacrificial de Jesus no nosso lugar, que é o que Paulo fala, que nos torna, versículo 22, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Não é a sua vida zelosa. Não é tudo de certo que você faz, mas é o que Jesus fez, que torna você diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível. Isso é maravilhoso. Porque aqui a Bíblia está falando para a gente que não é quem corre mais, não é quem é mais forte, não é quem é mais disciplinado, não é quem é mais religioso, não é quem é mais bonzinho, não é nada disso, não é quem sabe mais. Mas é o nosso campeão que conquistou isso para nós. O nosso campeão. É por isso que Jesus fala assim: você está se sentindo cansado e sobrecarregado? Venham, tomem sobre mim o meu fardo, ele é suave e leve. Você precisa tirar o mundo das suas costas, dos seus ombros, o peso. Venham, venham até o campeão, venham até Jesus. E Jesus não nos engana. Ele fala assim: Alice, Leandro, Wagner,
Denise, Estevão, Marcos, vocês vão ter aflição nessa vida. Vocês têm bom ânimo. Eu venci. Eu sou o campeão. E olha quem é o campeão. Olha que maravilha. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus faz. E o convite desse hino é, irmãos, vamos celebrar a graça de Deus? Vamos celebrar ela? Vamos festejar a graça de Deus? Vamos confiar na graça de Deus? Vamos nos apegar e confiar nela? Não é sobre o que fazemos ou sobre o que deixamos de fazer. É sobre o que Jesus fez. Por isso, o Evangelho é poderoso para mudar a nossa posição diante de Deus. Muda. Nós não somos mais aqueles pecadores perdidos, inimigos, de filhos da ira. Mas Ele muda e nos coloca na posição de filhos amados de Deus. Não porque merecemos, não fizemos nada melhor do que qualquer outra pessoa. E é por isso que o Evangelho é poderoso, poderoso para nos aproximar de Deus. O resto é depois disso. Não é o contrário. Talvez você passou pela experiência de ser surpreendido num pecado horroroso. Falar assim, como que eu fiz isso? Estraguei tudo. Joguei tudo fora. E aí você fica com vergonha, para de ler a Bíblia, para de orar, duvida da sua salvação, da sua posição diante de Deus. E aí você pensa assim, o tempo vai resolver isso. Aí passa um tempo, você faz uma coisa legal, aí você vai sentindo um pouco melhor. E aí você volta a ler a Bíblia e orar. Mas não é porque confia em Jesus. É por se enganar. Porque a verdade, meus irmãos, é que a nossa vida, a nossa fé, a nossa salvação está sustentada em Jesus Cristo e não em nós mesmos. O poder não vem de nós, vem de Deus. E Ele é suficiente para nós, para a minha vida e para a sua vida, para o meu problema e para o seu problema, para a sua dificuldade e para a minha dificuldade. O Evangelho é a boa notícia que através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, eu e você podemos viver em amizade com Deus. Uma nova vida, rica de esperança para toda a eternidade. E aqui, meus irmãos, nem a morte vai poder nos separar do amor, da amizade de Deus. Essa é a peça que falta do quebra-cabeça. Quando a gente olha para isso e a gente olha para o mundo, é verdade, o mundo é muito grande. Mas na imensidão desse mundo, Deus olha para nós com amor. Ele nos conhece, Ele sabe o nosso nome, Ele conhece a nossa situação. E quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a partir dessa pecinha do quebra-cabeça, nós começamos a olhar e ver o que Jesus fez por nós. Como Ele nos perdoou, como é grande o seu amor. E aí sabe o que acontece? A gente não consegue mais ficar fechado em nós mesmos. Porque quando a outra pessoa faz uma maldade com a gente, nós lembramos, poxa, mas eu já fiz tantas contra Deus. E Ele me perdoou. Quem sou eu para segurar o perdão? Quando alguém me decepciona, eu lembro, nossa, eu decepcionei tanto a Deus, e o Senhor me levanta de novo, coloca no prumo e fala, vamos lá. Quem sou eu para desistir de alguém? Quem sou eu para virar as costas para alguém? Quem sou eu para achar que eu me basto e que eu possa viver sozinho? Porque agora eu conheci o campeão. E eu conheci que tudo foi criado por Ele e para Ele. E eu faço parte dessa canção do universo. Eu vivo para Ele. Vamos colocar a nossa confiança nesse campeão?
Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amor no meu ser. O olhar tão doce que amor no meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono